Bem-vindos, galera! Hoje vamos relembrar os anos 80 e um dos principais programas infantis que marcaram a TV brasileira nessa época. Essa transformação massiva rolou com a chegada dos programas para a criançada, que ajudaram a popularizar o universo nerd com animes, cosplay e muito mais. Além disso, lançaram para o Brasil estrelas como Xuxa Meneghel e Angélica. Vamos mergulhar na pura nostalgia, voltando aos anos 80 e relembrando as apresentadoras incríveis do Clube da Criança. Tenho certeza que muitos de vocês se lembram delas. Se curte relembrar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Sem enrolação, vamos ao vídeo. Bora falar sobre como tudo começou. Quem aí se recorda da Rede Manchete? Foi nesse canal que Maurício Sherman teve a sacada genial de criar um programa infantil com uma loira já famosa na época. Estamos falando nada mais nada menos que de Xuxa Meneghel, modelo, atriz e namorada do Pelé na época. A Xuxa está cada dia mais feliz. É que o Clube da Criança está repleto de novos amiguinhos como você. Durante as tardes tem de tudo: brincadeiras, novos desenhos animados, as histórias da Vovucha, o horóscopo da Madame Cachuchá, atrações musicais, dança e tem até desfile de moda mirim. Clube da Criança, de segunda a sexta, 3 da tarde e no sábado mais cedo, às 2h30. Se bem também que na época foi cogitado colocar a Monique Evans para apresentar o programa. Alguém consegue imaginar um programa infantil comandado por Monique Evans? Aquela tiazinha boazinha, né? Que toda família tem, que a gente gosta que ela fala bobagem, ela é maneira. Muito mais legal do que conversar com a mãe. Só minha filha que não acha. Bem, em junho de 1983, o primeiro Clube da Criança foi ao ar. O cenário era cheio de encanto, com um lápis gigante, duendes e muita diversão para a garotada. E quem cuidava disso tudo? A Xuxa, é claro. Paciência era o nome do jogo, afinal, lidar com crianças é sempre uma aventura. Me ajuda, por favor, senta aí, numa boa, legal, pra mim não ficar pedindo muito. Ajuda eu, senta lá, senta, me ajuda. Você foi escolhido, Ricardo? Lembram das Paquitas? O nome veio de uma história nos bastidores. Xuxa tinha uma assistente de palco chamada Andréa Veiga, com 14 anos na época. No programa tinha um fantoche de papagaio, chamado Paquito. Os colegas começaram a brincar, dizendo que ela era a namorada do Paquito. O apelido pegou, e ela se tornou a primeira Paquita da Xuxa, tudo por causa do nome do tal papagaio. Nessa época, a Xuxa morava em Nova York, mais do que aqui no Brasil. Ela olhou pra mim e falou assim: como é seu nome? Eu falei assim: Andréia. Ela falou: Andréia? Não, mas a gente tem que arrumar um nome diferente pra você, um apelido diferente pra você. Aí tinha na época, no programa, um papagaio chamado Paquito. Era uma marionete, tipo Louro José, hoje em dia. E aí, que participava do programa com ela, ela falou assim: já sei, vai ficar Paquita, namorada do Paquito. E aí fui batizada com esse nome, Paquita. No Clube da Criança, rolavam muitas músicas, danças e tudo mais. Foi nesse contexto que a Xuxa lançou seus 2 primeiros LPs na época. Essa fase inicial do Clube da Criança durou apenas 3 anos, de 1983 a 1986, quando a Xuxa foi para a Rede Globo. Amanhã, incríveis brincadeiras e desenhos super animados no Show da Xuxa. Janjão e Pequeno, Pernalonga, a turma do Scooby-Doo, Super Amigos, Os Flintstones, Escola de Heróis, Homem-Pássaro, Mickey e Donald e a Princesa do Poder, She-Ra. Após a saída da Xuxa, o programa virou apenas uma sessão de desenhos animados e, eventualmente, foi cancelado, dando lugar a um programa infantil com um nome peculiar, o Lupu Limpim Claplá Topo, apresentado por Lucinha Lins e Cláudio Tovar. Estamos aí! Estamos aqui! É só o que eu sempre quis. Mas daí, uma outra loira resolveu chamar um táxi para a volta do famoso Clube da Criança. Estou falando da Angélica, claro. Chegou a hora, criança agora, é clube na televisão. Se a turma é boa, fica numa boa, tudo é empolgação. Vamos cantar, sorrir, brincar, bater com o pé e com a mão. O programa é da gente.
Com apenas 13 anos, Angélica começou a comandar o Clube da Criança, que voltou com tudo. Teve até um cenário novo e uns desenhos novos para garantir ainda mais o sucesso do Clube da Criança. Bom, você que quer entrar em contato comigo, quer que eu mande um beijo pra você, ou então quer que eu faça um show na sua cidade, faz o seguinte, liga pra 262-9225, tá? 262-9225, é do escritório, fala com o Paulo Ricardo, da Global. Foi nessa época que começaram a passar no Brasil os primeiros animes, tipo Jaspion, Jiraiya, Giban e outros tantos. Versão brasileira Alamo. O sucesso foi tanto que a Angélica lançou sua primeira boneca. Oi, gatinha. Eu tenho uma fita com 100 sucessos da Angélica. Eu sabia que vocês iam gostar, garota. Angélica virou boneca, a estrela. Com direito até a famosa pintinha na perna, além do primeiro disco e o primeiro hit, Vou de Táxi. Angélica comandou o programa de 1987 até 1993, quando, de novo, o Clube da Criança ficou sem sua apresentadora, já que Angélica partiu para o SBT. Boa tarde! Tá muito fraco pro primeiro programa. Boa tarde! Esse sim é o boa tarde da nova casa da Angélica pra você. Para substituir a Angélica, nessa terceira fase do Clube da Criança, chamaram a Mila Christie. Uma poção mágica, eu vou jogar em cima de você assim. Nessa época, o visual do programa deu uma mudada, com uma pegada de circo na decoração. Até a roupa que a Mila usava entregava isso, toda no clima de mágico e tal. Tem que estar, porque hoje tem 1000 novidades aqui no circo pra você. E o mais legal é que a gente vai ter mais um capítulo impressionante do Boi da Cara Preta. Desenhos animados e alegria. A gente vai detonar essa alegria. A alegria de quem é? É do palhaço. E o palhaço quem é? Piccoli Pinoia! E os desenhos japoneses e afins continuavam bombando, porque isso já era meio que a cara do Clube da Criança. A Mila Christie só ficou um ano no programa, já que acabou voltando pra Globo, retomando a carreira de atriz em novelas. A sua irmã não tá aqui. Você vai melhorar, fica calma. Passamos para a quarta fase do Clube da Criança, e dessa vez quem ficou com a apresentação foi Patrícia Nogueira, também conhecida como Pati Beijo. Na época, com apenas 15 anos de idade, ela já havia sido até Miss Brasil. E foi nessa época, em 1994, que foi ao ar no Brasil pela primeira vez, um dos animes mais incríveis até hoje, chamado Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Passa a elevar o cosmo no teu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. Mas infelizmente, depois de uma crise financeira que a Manchete já vinha sofrendo. Em 1995, o Clube da Criança saiu do ar. Fui com ele fazer compras, o trânsito até parou. Veio um guarda bronqueado e ele nocauteou. Ganhei um canguru. Mas quando ninguém imaginava que o programa ia voltar, mais ou menos mais de um ano depois, o Clube da Criança ressurgiu para a última fase do programa. Dessa vez, a estrela era uma garotinha de apenas 5 anos. Estou falando da pequena Debbie Lagranha. Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Por conta da crise na emissora, o programa voltou de um jeito mais despojado, digamos assim, sem plateia, sem muitos enfeites.
A nossa garotinha Deb ficava lá, batendo papo com um cachorro de fantoche, e o programa era curtinho. Eu fico todo assim, agitadinho. e eu tô louco pra ver a Dani Mel, aquela gatinha loirinha. Eu também gosto dela, lindo. Mas pra você acalmar, sabe o que eu vou te dar de presente? O quê? Pra você acalmar bastante. O quê? Desenho, daí você acalma. Isso, desenho mesmo. Aí, em 1998, o programa foi encerrado de vez. Um ano depois, a Rede Manchete também fechou as portas. Com o fim do programa e da TV Manchete, a Deb foi pra Globo, participando dos programas da Xuxa e do Didi, entre outros. A Deb tá dodói. Debinha, onde que está doendo? Tudo. Sim, mas o tudo que dói é o tudo aqui de cima ou é o tudo aqui do pé? Bora ver como estão hoje as apresentadoras desse icônico programa. A Xuxa hoje está com 60 anos e namora o ator Juno Andrade desde 2012. Ela é mãe de Sasha Meneghel, fruto de seu relacionamento com o ator Luciano Zafir. A Angélica atualmente tem 50 anos e é casada com o apresentador Luciano Huck. O casal tem 3 filhos, Joaquim, Benício e Eva. A Mila Christie tem hoje 52 anos. Ela é casada desde 2007 com o empresário Paulo Luiz Sartori, com quem tem um filho, Arthur Sartori. A Patrícia Nogueira, ou Pati Beijo, hoje tem 44 anos. Ela mora em Portugal e tem 2 filhas, Caroline e Valentina, fruto de seu casamento com Álvaro Mesquita. Porém, somente a filha mais velha vive com ela. Após abandonar a carreira artística, Pati formou-se em Estética e Imagem Pessoal pela Universidade Norte do Paraná e se pós-graduou em Estética e Cosmetologia pela IPUPO. E atualmente, mantém um perfil na plataforma de conteúdo adulto e OnlyFans. A Deb Lagranha tem hoje 32 anos e trabalha atualmente como veterinária. Ela é casada com o também veterinário Leandro Amieiro. Eles têm 2 filhos, Maria Eduarda e Arthur. Dessa história toda, o que vocês recordam? E do que sentem falta? Comenta aí embaixo, que eu leio e tento responder todos os comentários. Se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdos assim, manda suas ideias, que com certeza serão bem recebidas. Bom, esse foi nosso vídeo de hoje. Gratidão por assistirem até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.